Tudo bom, pessoal? Aqui é Carlos Melo que fala, editor do Cada Minuto. Tudo bom, Ricardo Mota? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia aqui na gravação, mas bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, que vocês vão ouvir ou ver esse videocast, podcast, em qualquer lugar, em qualquer plataforma. Antes da gente começar, Ricardo, queria pedir para o público para acessar nosso canal do YouTube, Cada Minuto TV. Lá vai estar de forma contínua todos esses programas que a gente está fazendo, todas essas conversas que a gente está tendo, mas também vai estar na plataforma do Cada Minuto, www.cadaminuto.com.br, e nas plataformas de streaming, podcast, a sua predileta, Spotify, etc. Ricardo, aqui, como a gente conversou antes, é uma conversa sobre os temas que estão acontecendo hoje em Alagoas, em Maceió, no mundo. E como primeiro tema, primeiro programa, eu trago aqui uma coisa factual, que é uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, que coloca Maceió como a cidade do Nordeste pior ranqueada na área de saneamento. Saneamento básico. Mas queria, com isso, fazer uma ponte também para uma pergunta mais ampla sobre esse tema. Por que sempre que esses rankings saem na área social, seja o IDEB, seja o IDH, seja esse do Trata Brasil ou outros, porque sempre Alagoas, Maceió, estão nas piores posições? O que é que falta para a gente fazer que nem o Ceará, por exemplo, que conseguiu sair de algum desses rankings? Porque isso não é novidade para a gente, até uma questão que envergonha um pouco a gente. Toda vez que sai um ranking, Ricardo, na área social, Alagoas está em último. Queria uma explicação sobre isso. Eu acho que uma explicação só não existe, né? Fato concreto e objetivo é que me parece que, no final das contas, isso incomoda muito a população mais privilegiada de Alagoas, a classe média que reclama e xinga do governo, mas a gente sempre há de lembrar, né? Há uma dependência grande da classe média local, enfim, do serviço público, a história dos empregos públicos no Brasil. Aliás, aqui em Alagoas, eles ainda são um atrativo muito grande. E a história de que a gente diz, nós nos envergonhamos disso, mas fazemos o quê para mudar essa vergonha? Perfeito. E se você observar, não há eco, por exemplo, nessa história do saneamento básico nas casas legislativas. Lá estão parlamentares, vereadores ou deputados eleitos por nós. E não há uma manifestação mais contundente. E se há, é muito momentânea, passageira. Se você observar, na campanha eleitoral do ano passado, eu bati isso muitas vezes, termina ficando chato, né? Eu lembro que alguém já disse, lá vem esse cara de novo com essa história, né? Vai ficar chato cobrar uma pois melhoria? Não, a história da fome em Alagoas. A população de Alagoas, segundo o ranking também nacional, dos órgãos oficiais, né, é a mais faminta do Brasil. 36,7% da população passa fome. Isso não foi um tema contundente e permanente na campanha eleitoral do ano passado. Se você observar, isso foi tratado en passant. Será que isso não incomoda? Incomoda até que ponto? É um absurdo isso. Um absurdo, e aí? O que é que a gente faz com isso? Um projeto de Estado que efetivamente queira mudar esse perfil social e econômico da sociedade alagoana. E é possível sim. Você citou o caso do Ceará, que tem um ótimo exemplo, por exemplo, na área da educação. E por que não Alagoas começar pela área da educação? Eu acho que a gente tem os equipamentos públicos, as escolas, né? São os melhores equipamentos públicos. Por que não ali, inserido nas comunidades, você desenvolver projetos de combate à fome efetivamente? Eu, na semana passada, conversava com uma pessoa do governo que eu gosto muito e respeito, e ela me dizia, essa é uma questão estrutural, e é estrutural, de fato. É uma construção, né? Agora, vamos lá, o fato de ser estrutural faz com que a gente simplesmente relegue isso a uma preguiça histórica, né? Não, é cultural, é estrutural, e a gente não muda isso? Acho que não, acho que muda sim. Agora, é preciso, eu não gosto é preciso decisão política. Não é preciso decisão política, é preciso uma mobilização da sociedade, porque os governos não agem, os governos reagem se empurrados. E a gente tem um momento muito especial,
hoje no estado de Alagoas, quando a gente fala em governo, é que você tem Assembleia, Palácio, o Ministério Público, de certa forma, uma parte do Ministério Público também muito harmonizada, né, com o Executivo e o Legislativo. O governo federal como um ente aliado, né? Pois é, mas assim, você vai esperar, não, se o governo federal tiver alguma iniciativa, a gente embarca. Veja só, essa semana saiu a questão do Bolsa Famílias. Isso. 540 mil pessoas em Alagoas beneficiadas. Isso é bom? Não, isso é ruim. Isso acusa o estado de Alagoas, no sentido, acusa aqui entre aspas, de ser um estado muito pobre e dependente exclusivamente de políticas sociais. E isso não muda. É estrutural. Mas até o que é estrutural também se muda. Você falou dessa história do saneamento básico. A Casal até diz, olha, o ranqueamento, ele não pega... Exato. Mandaram uma nota na lá, matéria que eu coloquei, eu coloco isso também. Deixa né? no seu blog, a Casal, só para... A Casal, o Ricardo Mota, no blog dele, gente, na semana passada, ontem, um dia antes da gravação, pontuou o ranking e, acertadamente, disse que Maceió é a cidade do Nordeste pior ranqueada. Estava lá entre os 10 piores, só Maceió e Jaboatão do Guararapes. Uhum. E aí houve uma reação da Casal, 8 ou 9 horas após o post do Ricardo, explicando que esse ranking ele não pega ele só pega até 2021. Está lá no texto, inclusive. Só pega até 2021. Mas, enfim... Mudou tanto. Será que mudou muito? Quer dizer, para que Alagoas ou Maceió se colocasse numa posição melhor. Veja, não é só comparativamente, não, gente. Também nós temos de pegar comparativamente, quando esse 36,7% da população passa fome, significa que mais de 1 milhão de pessoas passam fome aqui. Isso por si só não é suficiente para que haja uma reação da sociedade e, obviamente, o campo político é o melhor território para se brigar por isso. Agora, evidentemente, se não for empurrado, não tem governo nenhum que haja. Não tem jeito. Os governos, repito, em qualquer lugar do mundo, eles reagem, se empurrados, se provocados. Se você vê a situação estabilizada, as pessoas estão conformadas, enfim... Vamos lá, a gente vai fazendo aqui, mitigando a fome aqui, mitigando os problemas da educação ali, mas um projeto efetivo, um projeto que visa erradicação da fome, não é possível? É possível. Não significa que daqui a 1 ano, 2 anos, você vai erradicar a fome, mas você precisa, sim, desenvolver um projeto de longo prazo. Não se fala tanto, o governo tem 4 bilhões, 5 bilhões para investimento em obras. Por que em obras só cimento, concreto? É importante? Mais do que isso, importante é gente. E uma coisa, se você me permite, até tratar dessa questão, quando eu digo que é classe média, né? Diz, olha, é o problema do povo. O povo quer dizer massa. A classe média não se coloca como povo, né? Nós não nos colocamos como povo. Exemplar, né? Isso é impressionante. E nós somos povo, nós somos parte do povo. Gente, querer que tenha uma visão política e moral com fome, isso não existe. O Brecht tem uma frase que eu gosto demais, Bertolt Brecht, teatrólogo alemão, um poeta, e ele dizia, primeiro o estômago, depois a moral. A gente vai cobrar de quem... eles são culpados? Não tem jeito. Há uma aceitação da sociedade mais escolarizada, da elite que reclama tanto, que xinga e que toma posições radicais em defesa da família, etc. e tal, mas que efetivamente não se mobiliza para esse tipo de coisa. Eu me lembro, só pegando agora um outro eixo, se me permite, o Cristóvão Buarque, quando candidato a presidente da República, eu entrevistei o Cristóvão mais de uma vez, eu gosto muito Eu admiro o Cristóvão, fui ministro da Educação no primeiro mandato de Lula, foi defenestrado do cargo. E ele como governador do Distrito Brasília, do Distrito Federal, ele tem uma ação, e a gente está falando em questões estruturais e culturais, que é absolutamente inesquecível para mim e como exemplo, como modelo, a história da travessia nas ruas, né? da faixa de pedestre. Ele educou a população ao mesmo tempo que cobrou que os carros respeitassem a faixa de pedestre.
Ah, você não vai conseguir isso. Conseguiu. Isso funciona até hoje. É impressionante. Pois é, ele criou uma nova cultura, e por que não criar? Então, esse comodismo, essa acomodação é cultural, é estrutural. O racismo também é estrutural. Exatamente. Né? O machismo é estrutural. Tem gente que acha que não, né? Pois é, a misoginia. Pois é. Tem gente que acha que não então, ainda. por que a fome é estrutural? E deve se combater. Todo mundo é favorável ao combate ao racismo, né? Ou ao machismo, né? À misoginia. Todo mundo é favorável. Mas o combate à fome é estrutural, é um problema estrutural. É um problema estrutural, sim. Alagoas é um estado de tradição escravagista. E, de fato, sempre foi profundamente conservador. Vemos politicamente hoje como isso se comporta, né? Ainda. Mas vamos lá. Mas é também um estado muito pobre. Muito pobre. O estado cuja população, 36,7% passa fome. Isso não se pode aceitar como sendo estrutural e não fazermos nada. 5 bilhões para investimentos. Ótimo. Quanto para o combate à fome, efetivamente? Pois é. A gente vai ter novos índices agora, Ricardo. Um novo IDEB, um novo IDH. Alagoas é o pior estado em IDH. O IDEB, o pessoal comemorou, porque o Alagoas deixou de ser o terceiro pior para ser o quarto pior. E o pessoal comemorou. Acho muito pouco a comemoração. Tem muita gente dedicada na educação. A gente tem que reconhecer que existem profissionais muito dedicados. Agora, repito, isso tem de ser política de Estado. Nós não temos, nunca tivemos aqui política de Estado. E eu achei muito interessante esse ponto que você colocou, a gente falando, o governo tem parcela de culpa aos governos, mas há uma ausência da discussão na sociedade, no Ministério Público, nas casas legislativas, entre empresários, entre associações, enfim. A fome em Alagoas ela é relegada a um tema menor. Isso incomoda, né? Na campanha eleitoral do ano passado foi isso, né? E essa história de dizer, pô, mas eu vejo esse cara de novo com essa história de fome. Ele gosta de falar de fome, gosta de falar de pobre. É engraçado. Eu lembro também do Nelson Rodrigues, um personagem que eu adoro. Ele dizia, quem sou eu sem as minhas repetições? Então eu vou repetir, mas não é o caso. O fato concreto e objetivo. A sociedade alagoana. Eu terminei não dizendo a história do Cristóvão, né? Que na campanha ele dizia, enquanto a classe média não abraçar a escola pública, perfeito, ela nunca vai ter a qualidade que a gente quer. Ou uma qualidade parelha à escola privada. Por que você tem uma escola privada tão boa? E algumas ilhas de excelência na escola da educação pública, né? São Paulo, as universidades. Temos universidades fantásticas, universidades públicas fantásticas, né? Onde estuda, enfim, a classe média e boa parte da elite, não é? Estuda ali. É bem verdade que as cotas melhoraram muito isso. As cotas são necessárias, são importantes, melhoraram muito isso. Mas se a gente pode ter esse nível de educação, né, no terceiro grau, na academia, por que não tê-la na base, na escola fundamental? Por que não? É isso, Ricardo. A gente discutiu sobre esse tema. Aí é uma coisa que eu queria que o público, todo final de bloco, no caso, no final do programa, eu queria que a gente compartilhar com o público um livro, um disco, ou um filme, ou qualquer ação cultural, coisa que você esteja vendo, lendo ou assistindo, queria compartilhar isso com o público. Então, a pergunta, Ricardo, um disco, um filme, um livro, queria que você indicasse. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu estava preparado a questão do livro, eu trouxe esse livro do Sidney Vanderlei, poeta alagoano, fantástico. O Sidney é um grande poeta. Eu não gosto de dizer que o Sidney é um poeta alagoano, porque ele é tão grande, porque quando a gente coloca um poeta alagoano, você dá uma marra, né? Você é um grande poeta, e ponto. Ele lançou, antes do fim, uma coletânea que tem 10 poemas, acho eu aqui, inéditos, mas que mantém o mesmo padrão de qualidade. É impressionante. Eu conheci aqui, através até do Sidney, o Raduan Assar, escritor de Lavoura Arcaica. O Raduan é uma figura fantástica, um sujeito um intelectual de porte, um sujeito respeitado não apenas no Brasil. E ele dizia que o Sidney, ele disse, olha, em qualquer lugar do mundo o Sidney seria um grande poeta. Qualquer lugar do mundo. Obviamente, a história de tradução é muito complicada. E o Sidney continua sendo um grande poeta. Antes do fim,
é esse. Sábado a gente encontra esse livro, Ricardo? Eu vou ficar devendo, mas eu vou passar para o pessoal. Depois a gente tenta passar, É. Até no site e tudo mais. No site, A pois gente é. tenta passar. Uhum. A minha dica, só para a gente finalizar o bloco, é um livro que, completando 51 anos esse ano, dia 13 de abril, o autor dele, que é um uruguaio chamado Eduardo Galeano, ele faz 8 anos de falecimento dele, se chama As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, um uruguaio com alma brasileira, adora futebol. Tem um livro sobre futebol, né? São 3, na verdade. 3 sobre futebol. Ele é fantástico, é maravilhoso. Futebol sobre. E é um livro que o autor, antes de morrer, em 2015, lamentou que o livro ainda fosse atual. Então, mas infelizmente é. É isso, Ricardo. Semicast, o primeiro programa. Coloquem lá no Cada Minuto TV, sigam o nosso canal. No www do Cada Minuto, na plataforma, vai estar lá. E nas nossas plataformas de stream também, Spotify, Deezer, a sua predileta. Muito obrigado, Ricardo. Até a próxima. Até a próxima.